Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Antes de iniciarmos qualquer projeto de UX, é sempre importante definirmos um objetivo através da famosa estratégia. Porém, isso não é um trabalho simples. É necessário fazer pesquisa e alguns outros processos que vão nos ajudar a definir esse objetivo. E dentro desse universo de design de experiência do usuário, temos a área de UX Strategy. E é exatamente sobre esse assunto que vamos conversar hoje aqui no nosso podcast. E para nos ajudar a entender um pouco mais dessa vertente, temos aqui uma convidada especial. Ela é mestre em Design, Inovação e Sustentabilidade pela UENG, Design Manager no iFood, professora de pós na IBMEC e PUC e também professora e mentora na Gama Academy. Salve, salve, Thaís Falabella. Muito obrigada, Luan, que adorei a introdução, muito boa, estou super feliz de participar e de falar um pouquinho sobre esse assunto que eu acho super importante, né? Falar aí dos estrategistas de UX e principalmente juntar estratégia com UX, é algo que eu gosto muito. Ah, que legal. Eu que fico feliz aí de você ter aceito esse convite, de participar aqui também com a gente do nosso papo. E antes da gente começar o papo, eu tenho um recado aí para você que está nos ouvindo. Já pensou em trabalhar em uma empresa que proporciona inovação em tecnologia? Lá na Curate, inclusive, que é a empresa onde eu trabalho, além dos seus diversos benefícios, ela busca sempre evoluir todo o seu time, através de palestras, treinamentos e outras maneiras de aprendizado. Vem ser um talento com a gente. Acesse acurate.com.br/carreiras e saiba mais. Thaís, conta um pouco pra gente quando e o que motivou você a trabalhar com design. Eu acho sempre importante o pessoal que nos ouve aqui, a galera que passa aqui pelo papo, contar um pouquinho da história, da motivação, como iniciou, até mesmo para inspirar outras pessoas, né, que estão vindo para a área ou que já estão na área e que é bacana conhecer aí o background da galera antes de chegar nesse termo de UX. Você veio também do gráfico ou foi por outros caminhos que você veio e chegou aqui no UX? Ótima pergunta. Na verdade, eu vim do desenho industrial, design de produtos físicos, né? Eu gosto de contar, quando eu conto minha história maior, né, não a resumida, que eu escolhi fazer design de produtos na graduação, porque eu era muito boa em matemática, mas eu amava a parte criativa. Eu estudei minha vida inteira numa escola construtivista, então eu gostava muito de criar coisas. E eu, no auge ali dos meus 17 anos, achei que design de produtos físicos seria onde eu ia juntar aí essa minha capacidade lógica, matemática com a área de criação. Assim, de alguma maneira eu acertei porque eu me apaixonei pelo design, mas na prática eu não uso muito do que eu era ali, tinha habilidades em matemática, nem sei mais, né, fazer conta direito. Mas a minha entrada no UX especificamente, né, nesse mundo aqui mais de design digital, ela veio por intermédio muito das comunidades, assim, e por isso que eu gosto tanto de colaborar com as comunidades de design, de iniciativas como a sua, né, do podcast, de trazer esse conhecimento, porque foi através do XDA que eu conheci mais sobre design de experiência do usuário. Desde a graduação eu sempre gostei mais da parte, vamos dizer assim, thinker do design. Eu fiz meu TCC em design de serviços na época, que não era algo tão famoso, né, tão conhecido assim. Mesmo, né, atuando ali, fazendo a graduação em design de produtos, eu fiz TCC englobando design de serviços, então eu já gostava muito dessa área mais imaterial do design que se aproxima de experiência do usuário. Mas eu nunca tinha estado muito próxima de produtos digitais. Isso aconteceu muito por intermédio de conhecidos meus, assim, que participavam do XDA e que falaram, não, conhece, você vai gostar. E aí eu comecei a ir nas palestras e foi um processo de autorreconhecimento, assim, de eu falar, gente, mas isso que essas pessoas estão falando é muito da base do que eu estudei. Eu já sei isso. Embora tivesse, obviamente, muitas coisas novas, né, que eu nunca tinha atuado ali muito próxima de desenvolvedores. Então, eu vim de um percurso mais thinker. Eu, por exemplo, nunca fiz uma produção, assim, de interface final, né? Vamos dizer assim, de protótipo em alta fidelidade já para produção, que pede ali um conhecimento maior de visual e de design gráfico, eu nunca executei. Eu sempre fiquei mais na parte thinker mesmo. Que bacana, e isso que você vir de produtos físicos, eu sempre falo pro pessoal, pelo menos lá pelo Instagram, que a galera pergunta, mas trabalhar com produto digital e tal, eu falo, galera, o UX não se limita ao produto digital, é que bomba mais produto digital por conta da tecnologia que tá aí, o mercado de TI tá muito aquecido, então é onde as empresas mais procuram esse tipo de profissional, mas a gente não precisa ficar limitado, muito pelo contrário, tanto de problemas que a gente pode
estar resolvendo, nós designers, dentro de produtos físicos. E você tem exemplos, assim, que quando você estava trabalhando ali nesse universo de produtos físicos, pode trazer e até incentivar a galera que está nos ouvindo também buscar esse outro universo, a não ficar isolado e focado só no digital, né? Tipo, poxa, sei lá, dá um exemplo do que você já trabalhou com produto físico, em criação, em algo que dá pro UX ir lá e se envolver nisso, a gente quebrar, romper um pouco esses muros ou essa bolha que se cria, né? Falou em UX, fala em aplicativo, site, sistema, onde na verdade não é só isso. Se a gente ficar falando só disso, parece que a gente fica limitando. Eu até já fiz episódios aqui comentando sobre o design além do digital, que foi um papo que eu tive com o Marquinho, que ele personalizou o carro dele e tudo mais, e eu achei aquilo fantástico. Eu acho que muito legal que você trouxe essa discussão, eu também sempre falo disso quando, principalmente ali, né, na área mais acadêmica, dando aula, porque a gente tem esse vício mesmo, né, de pensar o UX e já pensar o mercado digital. Mas, como você disse, é uma aplicação que está muito em alta, mas a gente pode mesmo, né, pensar na experiência do usuário, né, que ela cruze aí os vários produtos, seja ele online, offline, né, e cada vez mais eu acho que a tendência é a gente ter uma visão de experiência global, que independe do suporte, né. Hoje a gente está falando do suporte digital, mas a gente vê aí uma grande tendência também dos chatbots, das interfaces conversacionais, que são outros meios, né, mas a gente continua tendo experiência. Você pediu exemplos, eu não sei se eu tenho tantos, porque eu não trabalhei muito tempo, assim, com produto físico diretamente, sabe? Eu trabalhei mais ali na graduação. Mas eu posso dar um exemplo, que é do meu TCC, de quando eu formei, que eu puxei um pouco o design de serviços. E eu projetei um design do serviço de aluguel de bicicletas para o campus da UFMG, né, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, que é de onde eu sou. E foi muito interessante fazer esse projeto, porque nele eu fiz todo um desenho do serviço e um pensar da experiência de interface dos produtos, tanto digital quanto física, que correspondesse e atendesse às expectativas do serviço. Isso é uma discussão que eu gosto de ter também, que embora a gente fale muito de produto e produto digital, muitas vezes o que a gente está construindo são pontos de contatos de um serviço, que é algo que até ultrapassa. Então, assim, se a gente está pensando, né, nesse caso desse TCC, eu estava pensando ali o totem do aluguel de bicicletas. Ele tinha ali um mínimo de interface. Era uma interface bem pequena, mas aí tinha uma interface ali com interação digital. Mas tinha também um mapa que era estático, e aí poderia trazer toda a bagagem do design gráfico. Ele tinha também todo o aparato físico mesmo, de como você trava e libera as bicicletas, de como você encontra visualmente a distância, o ponto de onde as bicicletas ficam paradas, que é ali um misto, né, de sinalização com até equipamento urbano, né, porque é um equipamento urbano. E a experiência de uso desse serviço, ela vai estar em tudo, né? E se a gente tiver consistência entre todos esses pontos e esses vários jeitos de olhar para o design, né, e vários outputs de projeto diferentes, a gente pode criar experiências que sejam muito mais fortes, que façam muito mais sentido. Eu acredito bastante nisso também. Nossa, que legal. Deve ter sido muito da hora fazer esse seu TCC aí, né? Tipo, pensar nesse totem, na experiência que as pessoas já têm a buscar alugar essa bicicleta. Igual você tá falando, a partir do momento que o usuário tá tocando ali e alugando, onde tá a bicicleta? Onde ele vai olhar que vai acessar ela para pegar ela. E quando ele vai pedalar também, será que a corrente tá legal? Tem graxa certinho, né? Pensar em todos esses momentos ali de interação desse serviço que tá acontecendo, eu acho isso aí muito legal. E Thaís, pra gente entrar aí no tema principal do nosso papo aqui de hoje, o que é UX Strategy, para quem está nos ouvindo entender isso? O que significa isso dentro desse guarda-chuva de UX, que a gente tem tanta coisa, tanta sopa de letrinha, mais uma aí para a galera que está vindo para a área falar, mais uma coisa que eu tenho que estudar, que eu tenho que saber como funciona. Total, eu entendo que pode até causar uma angústia, mas eu acho que o UX Strategy traz alguns temas super legais, assim. Acho que a primeira coisa que é importante falar, assim, eu gosto de olhar até a própria etimologia do que as palavras trazem, né? A gente está falando sobre estratégia de experiência do usuário, estrategista de experiência do usuário. Então, a gente está falando de um olhar estratégico, que é algo que o design como um todo, assim, a gente sempre busca, né? É muito comum a gente ouvir designers falando, quero ser mais estratégico. E essa é uma busca super comum e eu acho que até é algo que a gente pode conversar mais, né, Luan? Porque as pessoas às vezes falam isso e não param para pensar o que é ser estratégico, né? Fica parecendo que estratégia é uma coisa mágica, assim, que sai de uma caixinha preta
caneta que as pessoas de alto nível de diretoria produzem. E não é nada assim, né? A estratégia, ela está muito próxima do nosso dia a dia. A gente pode ser estratégico, mesmo não necessariamente tendo um cargo desses, né? Mesmo não necessariamente tendo o cargo de UX Strategy. Então, uma primeira coisa que eu queria falar é, ele une, né, a experiência do usuário com a estratégia. Então, ele está trazendo aí um quê de um olhar amplo, um olhar sistêmico, um olhar para a entrega de valor, tanto do negócio quanto da experiência do usuário, né? Um olhar para um planejamento de atingir objetivos, porque a estratégia, né, tem muito a ver com isso, com a gente entender os nossos objetivos e traçar uma rota, um caminho para a gente chegar lá. Que dentro, né, ali de produtos digitais tem muita ligação com a gente desenvolver um roadmap, mapear hipóteses de valor principal. E quando a gente fala de UX Strategy, é legal que a gente pode falar tanto de responsabilidades, de um olhar, quanto de um papel, assim. Tem gente que realmente é o UX Strategy. Isso, normalmente, pelo menos pela minha bagagem, é mais comum fora do Brasil, principalmente mercado americano. Tem mais pessoas que se intitulam, né, de UX Strategy do que aqui. E no Brasil, eu vejo que é mais comum dentro de consultorias do que dentro de produto. Então, a gente pode discutir um pouco os porquês, né, aí. Mas, normalmente, assim, qual que seria ali uma diferenciação do UX Strategy por um UX? Seria um olhar, alguém que está ali atuando, olhando para a experiência do usuário, mas com um olhar mais amplo do ponto de vista estratégico, que está alinhando ali todos os objetivos de negócio com os objetivos de experiência do usuário e que está, nesse momento, construindo um caminho estratégico para a experiência do usuário, enquanto um UX designer, muitas vezes, ele está atuando mais na evolução do produto, do que pensando amplamente para onde aquele produto, aquela experiência como um todo vai andar. Mas é muito comum, como a gente brincou aqui, né, eu já falei, que não existe esse papel em algumas empresas. Tem UX designers que podem fazer esse papel, tem UX researchers que podem fazer um pouco esse papel, tem outras áreas, né, que se aproximam também, assim. Isso que você tá falando é super importante, porque até me perguntaram esses dias no Instagram se era papel do UX designer levantar requisitos. E aí a resposta que eu dei foi a seguinte: eu acredito que sim. E aí eu falo, por que você acredita que sim, né, Luan? Tipo, não tem ali, sei lá, PO ali pra fazer isso, talvez esse papel de levantar requisitos? Eu acho que todo mundo é responsável pelo produto que está sendo desenvolvido, tá? Todo mundo do time, eu acho que tem que ter a visão, talvez não ser de responsabilidade maior do UX, levantar os requisitos, mas se ele pode estar contribuindo para que quais os requisitos vão entrar, eu acho que é sim papel do UX, porque afinal de contas ele tem que pensar na experiência que vai ser gerada quando alguém usar aquele produto. E dependendo dos requisitos que se levanta, pode prejudicar a experiência da pessoa. Então, ou seja, se é o papel do designer ali pensar em como vai ser gerada a experiência ao usar o produto que vai estar sendo desenvolvido, eu acredito que é papel de todo mundo pensar nos requisitos, pensar até mesmo igual você falou aí na estratégia. Não limitar às vezes só para uma pessoa. É claro que pode ter uma pessoa exclusiva para pensar o dia inteiro só naquilo, então ela vai passar, sei lá, as 8 horas dela pensando na questão de UX Strategy, mas não quer dizer que só ela é a responsável. Se der, deu ruim na estratégia, a culpa é do UX Strategy. Eu acho que tem que ser todo um time, sabe? Eu acho que se der bom, deu bom pro time, se der ruim, deu ruim pro time. Eu sempre penso por esse lado, não sei se você tem essa visão ou algo parecido ou diferente. Com certeza, assim, eu concordo muito com isso, Luan. Eu, inclusive, sempre falo, assim, que às vezes a gente fica nessa, né, eu quero ser mais estratégico, seja, sabe? A gente está dentro da empresa. Se você está olhando com um olhar mais lá na frente, em tudo que a empresa quer entregar, nos interesses de várias partes, você já está sendo mais estratégico. Você não precisa de um cargo, de um nome para isso. E muito do que a gente vem trabalhando, né, dentro de produtos digitais, que é com a tríade de produto, juntando ali, né, design com produto e com tecnologia, a responsabilidade é compartilhada, né? Se a gente fica colocando e dependendo do terceiro, né, assim, mas deu ruim na estratégia do modelo de negócio, é culpa de produto. Cara, não existe isso, a gente entrega todo mundo junto, né, valor, a gente entrega valor junto. Se os três não estiverem olhando para o todo, pelo menos um pouquinho, a chance de dar errado é muito grande. Por isso que a gente fala da tríade, né? Porque a responsabilidade, tanto do ônus quanto do bônus, ela é desses três juntos, né? De caminhar junto. Inclusive,
eu acho que um ponto que você falou aí é muito interessante quando a gente vai falar de UX Strategy, porque, sem dúvidas, essa é uma abordagem de UX que talvez é a que mais se sobrepõe à área de produto. Você vai ver, assim, né, no clássico livro ali da Jamie Levy, que ela escreveu, que tem esse título, né, que é até, talvez, assim, uma das grandes referências quando a gente fala de UX Strategy, ela fala algumas atribuições para esse papel, que são atribuições que hoje são muito comuns serem da área de produto, como, por exemplo, planejamento de modelo de negócio, identificação de diferencial competitivo, fazer análise competitiva de mercado, e tudo nesse sentido. E eu acredito que existe mesmo uma sobreposição, sabe? A gente pode jogar junto, a gente pode trazer o olhar do UX, o olhar do design para construir isso, assim. Eu não acredito muito em uma área de produto muito descasada de design, porque eu acredito que a gente constrói valor tão junto com tecnologia também, mas ali na tecnologia a gente tem até outras bases que se diferenciam mais, assim. Quando a gente olha para o UX e para produto, a gente tem uma simbiose ainda maior. Sim, com certeza. E você já estava falando aí sobre a questão do modelo de negócio, né? O Business Model Canvas, que é tão famoso, que a galera usa para pensar aí na estratégia. Quais ferramentas um designer precisa estar estudando e processos, assim, para se aprofundar cada vez mais sobre esse assunto? Porque às vezes, sei lá, um designer tá vindo para a área de UX e aí ele tá navegando ali, ele não gosta muito da questão de ficar desenhando tela, ou não gosta de fazer uma pesquisa, assim, tipo, ele até gosta, mas não se sente tão confortável, e talvez ele se sinta mais confortável com essa questão do negócio ali, de como vender aquilo, ou de como vai ser o final, o resultado final mesmo, né? Por que tá fazendo aquilo de fato, sabe? E então esse designer precisa saber, né, quais são essas ferramentas, esses processos. Só com esse livro já é suficiente, né? Igual da Jamie Levy aí, ele compra esse livro e já vou virar um especialista em UX Strategy. Ou tem cursos, sei lá, né? Tipo, outras ferramentas que essa pessoa possa estar se aprofundando cada vez mais sobre esse assunto. Perfeito, assim. Eu acredito que, assim, é um olhar amplo, né, para se conquistar esse papel de UX Strategy, e acredito realmente que podem ter pessoas que identifiquem mais, né, porque essa especialização da área do design que a gente está passando é porque nossa área é muito grande, são muitas coisas para a gente conhecer, né, e por isso faz sentido a gente se aprofundar em alguns itens ali. Então, acho que, assim, se você é uma pessoa que se interessa, ponto óbvio, até é ridículo falar isso, mas vamos estudar sobre estratégia? Que estratégias que existem dentro do mercado digital, por exemplo? Então, você pode estudar em estratégias de growth, estudar um pouquinho sobre modelo de negócio, estratégias de monetização, sobre diferentes estratégias de lançamento de produto. Tem repertórios aí que a gente pode conseguir, né, estudando grandes empresas anteriores para entender como que eles fizeram, como que eles foram inovadores. Acho que estudar sobre processos de inovação, principalmente de inovação na entrega de valor para o público, é algo interessante, porque o UX Strategy também tem muito a ver com conquistar os diferenciais, né? Porque já que ele está olhando a estratégia, ele está olhando muito esse olhar amplo de diferenciais, de entregar valor para o negócio. É legal estudar um pouco também sobre objetivos de negócio, né? Quais são os diferentes objetivos de negócio que a gente tem, metodologias como o OKR, de definições desses objetivos e acompanhamento deles, né? Ao longo do tempo. Tem algumas ferramentas bem práticas, assim, que estão muito, muito relacionadas com modelagem de negócios, tipo Business Model Canvas, que eu acho que nem é só para o UX Strategy, assim, mas, cara, é super legal se você conhece mais, assim, sabe? Business Model Canvas, ferramentas principalmente da área que vem ali um pouco, né, da área de administração e de produto, né, para você entender ali como que eu faço uma matriz SWOT, uma espinha de peixe, como é que eu entendo mais, né, o que está acontecendo dentro da empresa. Tem também um outro Canvas que está muito relacionado com o Business Model Canvas, mas é o Canvas da proposta de valor, que eu acho que é algo bem comum de ser associado ali a algum tipo de visão estratégica. E eu acho que, assim, ler conteúdo sobre negócio, sabe? Se você quiser estudar um pouquinho sobre negócio, sobre startup, inovação, é algo que ajuda muito, pelo menos assim, no meu repertório é algo que eu vejo que me ajudou, porque eu trabalhei com inovação no Sebrae, junto com pequenas empresas. Então, eu aplicava muito dessas metodologias mais relacionadas com o negócio. E aí isso traz um repertório, assim, como o negócio pensa, como uma pessoa
que está olhando o resultado de negócio pensa, além, óbvio, do repertório de experiência do usuário. Nossa, dicas fantásticas aí que você deu. Falou sobre a questão da espinha de peixe, que eu nem conheço essa daí. Essa daí é nova para Não mim. é nada de outro mundo, né? Assim, são mais técnicas de organização do pensamento mesmo, né? Como os vários canvas que a gente tem dentro de UX. Poxa, que bacana, legal. E aí, depois de estudar tudo isso, tem um processo padrão, assim, de se começar a pensar numa estratégia? Tipo, como que seria iniciar uma estratégia? Por exemplo, chega um produto novo ali que quer desenvolver, sei lá, uma loja de brinquedos agora, ela quer desenvolver alguma solução para vender mais brinquedos, além da época do Dia das Crianças, por exemplo. Ela quer desenvolver algum produto ou desenvolver algum serviço para vender além da época de Dia das Crianças. Como que inicia essa estratégia? Quais são os melhores passos que essa pessoa vai estar desenvolvendo ali para estar ajudando a criar essa estratégia? Porque às vezes ela pode estar querendo na cabeça dela, pô, vou criar um aplicativo, sei lá, soltar cupom de desconto, tô viajando aqui para dar de exemplo aí pra gente pensar junto. Por onde que ela começa, sabe? Essa pessoa, esse designer começa a modelar isso para facilitar esse entendimento do que precisa ser feito. Será que tem que fazer mesmo um aplicativo? Se tem mesmo, como que vai ser feito isso, né? Montar essa estratégia, né? Por onde começar? Eu acho que talvez essa seja a grande dificuldade de muita gente, dar o primeiro passo. Em tudo na vida é complicado. Imagine dentro do design, né? Tipo, que tem muitas coisas assim que dá para começar de várias formas e tudo mais. Nossa, perfeito. Acho que essa é uma ótima pergunta, assim. No geral, se você tem interesse, o legal é você já começar puxando essa visão independente do seu cargo, né? E aí você foi para a pergunta ainda mais prática, né? Beleza, como é que eu começo essa visão, né? Eu acho que tem alguns pilares aí de entendimento do que é o X Strategy que nos ajudam a entender como começar. Até no próprio livro da Jamie Levy, ela passa 4 bases assim dos papéis do X Strategy. A primeira é entender a estratégia de negócio. Então, existe sim, como ele está fazendo essa mediação da estratégia ampla da empresa com a estratégia de experiência do usuário, você precisa estar próximo de um entendimento das visões das outras áreas. Então, acaba tendo um papel grande de articulação. Muitas vezes, papéis mais estratégicos têm essa necessidade, né, de ter ali uma importância de articulação. Você entender quais que são as visões de negócio, por que a gente acha que é importante ir por esse caminho desse produto, de onde veio essa ideia, como que está esse mercado. Então, vem aí toda uma parte, né, de entendimento de como que está esse mercado. E aí, o segundo pilar que a Jamie Levy fala, que é de olhar para a inovação e entrega de valor, né, ou trazer uma inovação de valor para dentro do produto, que é quais são os valores que os negócios concorrentes ou similares já entregam no mercado. Qual que poderia ser o nosso diferencial? A gente tem hipóteses disso? Quais são as formas disso ser entregues? E, obviamente, isso acaba perpassando muito por uma outra área assim, do UX, que é a pesquisa com os usuários, né? Assim, sempre quando a gente vai falar de ser mais estratégico, acaba caindo também um outro ponto, que é ser mais data-driven, muitas vezes, ou pelo menos, né, não precisa ser determinante os dados, mas pelo menos consultar os dados. Então, isso tem muita relação também com, mesmo que você não necessariamente execute todas as pesquisas, porque pode ter aí na sua equipe um ex-designer ou um ex-research que tem até mais conhecimento profundo em pesquisa, mas é importante você saber consultar os dados, ler os dados, demandar pesquisas específicas que te apoiem na construção dessa estratégia para você ter fundamento. Senão, não é um estrategista de UX, né? É um palpiteiro de UX. Ele vai estar dando bons palpites. Se ele não tiver essa cabeça de validação daquilo que ele está pensando como estratégia, né? Tudo vai ser só uma hipótese. Então, é importante ter esse olhar aí, né, de validação também, para depois conseguir construir mesmo ali algum tipo de entregável mais próximo de um business model canvas, de uma definição da plataforma, né? Como vai ser a plataforma? Vai ser um aplicativo? Vai ser uma venda por WhatsApp com entrega por correio? Vai ser locker espalhado pela cidade que a pessoa compra num totem, abre o locker e pega? A gente tem 1000 modelos possíveis para solucionar, né, o mesmo objetivo de negócio. E aí, passando um pouco por esses caminhos, eu acho que fica mais fácil do X-Strategy chegar lá, assim. E eu acho que o mais importante é esse olhar quase como se fosse, assim, um passo atrás, sabe? Antes do projeto de
de UX, assim, como no modo mais clássico a gente conhece, quando a gente está falando de fazer mais UX Strategy, é dar um passo atrás e começar a pensar antes do projeto em si. Por que esse projeto? Qual é o objetivo dele? Qual é a estratégia que está por trás dele? Para aí sim a gente conseguir começar a desenvolver aquela solução. Maravilha. E dentre todos esses processos aí que você falou, a gente sabe que no dia a dia de negócios a gente tem que lançar uma feature nova ou tá lançando essa solução rápida porque, hoje em dia a tecnologia tá muito ligeira, as pessoas estão cada vez mais ansiosas até por conta dessa velocidade que tem as coisas. Como que a gente pode otimizar isso? Porque fazer uma pesquisa, conversar com o usuário, levantar, mapear as coisas, isso demanda tempo, demanda esforço e como eu falei, no dia a dia dos negócios ali, os diretores querem sempre para ontem, precisa estar sempre, ontem deveria estar no ar, né? É sempre assim, a gente tá ligado que é o mundo dos negócios, não tem como isso mudar, pelo menos a curto prazo isso não vai mudar. Talvez a longo prazo mude um pouquinho, né? Porque essa questão da ansiedade tá batendo forte aí na galera, tá ficando complicado. Então eu acredito que ao longo prazo talvez isso mude. Mas mesmo se mudar, a gente sabe que, a gente não pode perder tempo porque às vezes outra empresa, outra pessoa vai e lança a mesma coisa que você estava pensando, coloca no ar e geralmente quem lança primeiro acaba ficando na frente. No mundo dos negócios é assim. Como é que a gente otimiza isso, Thaís? É possível otimizar esses passos? Tem como? Sei lá, às vezes para um projeto você arranca um processo, põe outro, porque a gente usa a questão do processo como ferramentas, né, no dia a dia. Eu sempre gosto de falar pra galera assim, tipo, aprenda as ferramentas, mas não quero usar todos os processos de uma vez, porque cada projeto é um projeto, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião a respeito aí da questão da estratégia, porque estratégia é algo importante, né? Igual você falou, é um passo atrás antes de começar a fazer alguma coisa de fato ali, de palpável, né? Então você vai primeiro pensar em toda essa estratégia mesmo, o que tem que ser feito, os objetivos e tal, para depois começar a desenhar alguma coisa. Então é super importante isso. Às vezes otimizar não é algo tão fácil, né? Sim, super concordo. Acho que esse é assim, com essa sua explicação, né? Acho que esse é um dilema que a gente tem dentro dos tipos de negócio digitais, normalmente, que a gente atua, né? A velocidade, ela é um driver muito importante para as empresas. E sem contar que a gente está num mercado que é muito ágil e que acaba que o time, né? O time to market, o time que você chega, acaba sendo muito relevante. Então, acho que tem algumas coisas que a gente pode usar para tentar conseguir ser estratégico e não perder, talvez, né, tanto time. Um dos pontos é fazer uma validação de estratégia e de produto também ágil, né? A gente tem estratégias muito boas de pesquisa e validação de valor. Por exemplo, fazer um fake door. Ver se as pessoas vão ter interesse ou não. Não, fake door é quando você faz uma porta imaginária para um produto, para uma feature que ainda não existe. E você vê a intenção das pessoas de irem até lá. Se elas têm grande interesse, a gente vê que provavelmente pode ser que elas veem valor naquilo. Então, a gente tem jeitos também de validar o valor quando a gente vai pensar ali em técnicas, né, de pesquisa que até antecedem produto digital mesmo, assim, com necessidade de muito tempo de desenvolvimento. Às vezes você pode fazer isso numa validação de telefone. Por isso que eu falei que é tão legal a gente estudar startup. A gente estudar, às vezes, MVP de startup, a gente abre um pouco a nossa cabeça, que MVP, protótipo, não é só tela, sabe? Dá para fazer isso com um Excel, dá para fazer isso com telefone, com WhatsApp, de várias maneiras. E aí, dentro das empresas, como eu já vi isso acontecendo, assim, por exemplo, o iFood, eu estou há super pouco tempo lá, acabei de entrar, mas já sei de um time maravilhoso que tem dentro do iFood, que é a Valéria, que é a lead lá, e é um time focado em inovação. Então, a gente tem um time com pessoas pensando experiência do usuário e pensando validação de estratégias, de inovações. Então, eles conseguem fazer ali MVPs mais rápidos, porque eles já são um time focado nisso. Tem outras empresas que optam por ter ali times que estão dedicados a esse olhar a médio prazo, por exemplo. Então, vou ter ali um time de UX Strategies, mais design de serviços, mais UX Research, que está como se fosse assim, há 6 meses na frente do time que está trabalhando com o produto hoje. Então, é um time que tem tempo para tocar essas pesquisas maiores, que no dia a dia talvez não
vai dar tempo, né? Isso é mais comum de acontecer ali com pequenas equipes que são cross-squads, cross-áreas, e que estão tem fôlego para olhar assim um pouquinho para frente do dia a dia. É possível também fazer adaptações no próprio processo, né? Assim, eu tô lá no meio da minha squad, não tem estrutura de time de inovação, não tem estrutura de um time cross, mas será que eu posso puxar um workshop com a área de produto e de tecnologia para a gente ter aqui um roadmap dos próximos 3 meses? Se eu acho que fazer o roadmap do próximo ano vai ser difícil, será que a gente, né, e talvez até imprudente, porque as coisas mudam tão rápido, será que a gente consegue fazer ali um workshop de visão estratégica? É, por exemplo, algo que eu sei, né, que a Cláudia, lá da RD, eu sei que ela está fazendo, assim, o curso de liderança dela, e ela mostra como ela puxou um workshop para os times fazerem com as áreas, para puxar um pouco de visão e trazer o olhar estratégico naquele momento. Se eu não consigo ter, né, pessoas dedicadas 100% do tempo, ou não faz sentido pela minha estrutura ter, eu vou precisar criar momentos e espaços para a gente falar de estratégia. Então, acho que tem muitos jeitos da gente fazer isso acontecer. Pô, maravilha, que legal, Thaís. Gostei bastante aí dos seus exemplos e realmente, né, a gente não precisa ficar preso, né, e fazer adaptação, às vezes, de um processo, de uma ferramenta, eu acredito que é super natural para que possa, desde que contribua para aquilo que você está desenvolvendo, né, as pessoas não precisam ficar presas é desse jeito, tem que ser assim, porque é assim. Nada é escrito em pedra, tudo pode ser flexibilizado para que gere um melhor valor e resultado para aquele produto, para o time, para a empresa e tudo mais. E Thaís, fala um pouquinho aí a sua visão a respeito de como a gente pode estar implantando essa cultura de estratégia numa empresa que às vezes não tem nem hábito de design e às vezes tem lá o eu keep, o famoso eu keep, o designer sozinho ali que trabalha, e ele vê que isso é importante, criar essa estratégia, montar ali o modelo de negócio para apresentar, ou qualquer outra ferramenta que ele possa estar utilizando ali, porque ele sabe que aquilo vai dar um melhor resultado para o serviço dele, para a empresa, para o produto e tudo mais. O que essa pessoa pode estar fazendo? Como que você acredita que é possível ela estar ajudando para criar esse hábito ali dentro, essa cultura? E quais as vantagens que essa questão da estratégia vai trazer ali para a empresa, de fato, que esse designer pode estar mostrando, falando, vamos fazer isso porque vai ter esses benefícios aqui. Massa demais. Eu acho que defender a estratégia dentro de design é defender um aumento da maturidade de design dentro da empresa. Então, é um caminho meio sem volta, sabe? Acho que todo mundo vai acabar precisando defender isso uma hora ou outra. E você falou um pouco sobre como fazer, né? No geral, assim, eu tenho uma resposta meio estándar para isso, que eu acho que nesse caso vale também. Que eu acredito muito, sou designer de formação, afinal de contas, eu acredito muito em pequenos experimentos. Então, eu acredito muito mais no poder da gente fazer um pequeno experimento e comprovar valor através dele do que a gente bater na porta lá do nosso CEO e falar, vocês estão fazendo tudo errado. Vocês têm que gastar aqui 6 meses para fazer o planejamento estratégico para depois aquilo acontecer. Não é bem assim, né? Vamos ir mostrando valor aos poucos e sensibilizando aos poucos. Então, eu acho que um primeiro passo é você identificar uma boa oportunidade de você começar a puxar um pensamento estratégico. Gente, tudo que a gente faz, mesmo que a gente seja um colaborador que hoje está mais no operacional do design, que é, né, está ali operacionalizando, tudo que a gente vai fazer tem por trás alguma estratégia. Em algum momento alguém pensou, ou dependendo da empresa, você acha que pensou e não foi pensado. Simplesmente a pessoa teve um chute e é o que todo mundo está seguindo. E pela minha experiência, as pessoas vão gostar de você estar puxando isso, porque você vai estar trazendo perguntas importantes, reflexões importantes. Talvez as pessoas não se fizeram tão simples quanto falar, por que a gente vai fazer isso agora, sabe? Mas por que a gente vai atacar esse mercado e não aquele outro? É tão simples quanto isso, né, de levantar algumas reflexões. E eu acredito que se você conseguir, e aí tá aí um pulo do gato que tem a ver com trazer mais estratégia, mas também trazer mais um intraempreendedorismo assim, para a sua atuação, que é muito como sempre eu acreditei, que é se você estiver mostrando para
para a sua empresa, que você está comprometido com o resultado dela, além das suas entregas, você não está comprometido só com as suas entregas. Ser estratégico é estar comprometido com o resultado da empresa como um todo, óbvio, considerando o usuário também, porque é o nosso olhar, né? A gente precisa de métricas de melhoria de usabilidade, de experiência do usuário, mas também de métricas de impacto no negócio. Se você evidencia que você está ajudando a empresa a chegar onde ela quer, através da sua atuação, eu acho que fica ainda mais fácil, mais portas serem abertas para você. Então, faz um processo antes, né, de qualquer coisa, de tentar ser mais estratégico. Eu acho que é interessante você fazer um processo de compreensão maior, assim. Cara, o que é a empresa que eu tô? Qual é o modelo de negócio da empresa que eu estou? Como que a minha empresa monetiza? Quais que são os objetivos da empresa? Esses objetivos já existem? Como que é a estrutura? Quem são as pessoas que hoje dentro da empresa me parecem estar puxando a estratégia? Vamos trocar ideia com ela? O que elas já estão pensando? E aí começar a questionar mais as coisas que aparecem e poder, né, experimentar, que nem você falou, algumas ferramentas. Vamos puxar um Business Model Canvas, já que a gente está fazendo um modelo de negócio novo. Vamos fazer um mapa da proposta de valor para a gente enriquecer nossa entrega de valor. Vamos fazer uma análise ali de entrega de valor entre as outras possibilidades que existem no mercado, para a gente entender melhor nossos diferenciais. São coisas simples que muitas vezes, assim, eu acho que os designers já aplicam no dia a dia. Eles só não aplicam necessariamente com essa visão de estratégia. Às vezes a gente faz benchmarking, mas a gente faz um benchmarking ali de fluxo, de nível de interação, ou até visual, mas a gente pode fazer um benchmarking de entrega de valor, de posicionamento de negócio, de estratégia de entrada do negócio no mercado. A gente pode olhar para isso também, né? E acho que são coisas que não estão tão distantes do que a gente já faz, não. Exatamente. Essas dicas aí são fantásticas. Eu acho que seguir esse caminho vai trazer muito valor ali para a empresa, né? Como você falou, fazer pequenas doses ali de experimentos, né? Mostrando realmente esse valor, igual você comentou, chegar no CEO da empresa, né? Por exemplo, e falar, às vezes a empresa tem ali 30 anos, sempre fez assim, sempre gerou lucro, aí a gente quer chegar do nada e falar que aquilo não funciona, tu tem que parar e fazer um negócio que vai demorar 6 meses, investir 6 meses para dar um retorno maior. Tipo, é muito arriscado, é muita grana que tem que estar colocando em jogo e às vezes o CEO daquela empresa não pode estar fazendo isso por N fatores, né? E eu vejo que às vezes a galera quer um pouco isso, essa mudança muito rápida, eu acho que por conta da ansiedade, sabe? Eu vejo o pessoal assim querendo as coisas numa velocidade muito rápida e a gente sabe que tem coisas que dão para ser entregue mais rápidas, mas tem coisas que demoram um pouco mais e a gente tem que esperar, tem que, como você falou, vai fazendo esses pequenos experimentos e aí, lógico, se a empresa, você está fazendo esses experimentos, está dando resultado e a empresa não flexibiliza isso para você, não abre as portas também para esse caminho, aí beleza, às vezes é momento de você pegar e ir para uma outra empresa, porque essa empresa realmente não quer fazer isso e beleza, é o momento de entendimento dela, a maturidade dela sobre o design e você pode ir atrás de outra empresa e tá tudo bem, mas tenta na onde você tá, né? E a galera vai gostar de ver você correndo atrás disso. Total, Luan, concordo demais, inclusive assim, mesmo se no fim das contas você tiver realmente que mudar de organização para conseguir exercer mais plenamente o papel ali, né, de UX Strategy que você gostaria, olha pelo lado bom, você já tem um case de ter aplicado coisas disso, então você está muito mais capacitado também para essa posição. Tem uma coisa que é um pouco coach, né, tem aí seus pormenores que podem ser pensados, mas eu acredito que funciona, que é a gente dentro das organizações, muitas vezes cabe muito mais a gente ocupar o papel que a gente gostaria de ter antes de ter ele, sabe? De ter o reconhecimento dele. Cara, você quer atuar como UX Strategy? Começa a aplicar o UX Strategy. E aí você vai conseguir, né, talvez sensibilizar para ter depois esse reconhecimento. Isso vale também muito para a liderança, né? Assim, você quer ter um papel de liderança? Com certeza, porque tem trabalho para caramba para fazer. Começa a puxar esses trabalhos do que você acreditaria que uma liderança de design poderia estar fazendo ali naquele espaço, que esse reconhecimento ele vem normalmente, sabe? A reboque do que você já está entregando. Óbvio, não estou falando que isso acontece para todo mundo, tem 1000 outros fatores, né, que podem influenciar nisso, mas a gente ser protagonista, assim, do que a gente deseja ver dentro das empresas, eu acho que é um caminho que pode trazer bons frutos, assim.
Com certeza, eu super apoio isso aí que você falou e que um pouco aconteceu comigo, sabe? Quando eu voltei a trabalhar na Curate, que eu já tinha trabalhado anteriormente, voltei pra lá em 2020 e não tinha designer na empresa, não tinha time, e eu fui pra lá com esse pensamento de, vou pra lá, vou montar um time de design lá, entendeu? E as coisas foram acontecendo, eu fui puxando as coisas foram acontecendo, a gente montou um time e hoje eu lidero esse time lá. Então foi uma estratégia que eu fiz pra minha própria carreira, dentro de uma empresa que teve essa abertura, né, que deu essa abertura pra gente montar isso lá, e que eu tô super feliz e acho isso super bacana. E como você falou, realmente, vou esperar alguém chegar e falar, você quer ser líder? Né, tipo, se você quer ser líder, comece a fazer coisas que um líder faz pra você também já ir criando experiência com aquilo, e aí um dia alguém vai te reconhecer. Mesmo que pode ser na empresa que você tá ou em uma outra empresa, como a Thaís comentou, né? Às vezes você quer ser UX Strategy, comece a fazer coisas de UX Strategy, de estratégia, e pode ser que dentro da empresa onde você tá vão te reconhecer, ou pode ser que outras empresas de fora reconheçam você. E aí é sua grande oportunidade. E Thaís, deixa um recado pra galera aí que tá iniciando na área de UX, que motivacional aí pro pessoal, que às vezes tá vindo, mas se sente perdido, não sabe por onde começar, e ainda houve um episódio desse sobre estratégia, falando, nossa, meu Deus, já tá difícil começar, ainda tem mais essa coisa pra eu estudar, será que eu preciso estudar isso mesmo? O que eu faço? Sei lá, tipo, eu venho de uma área que não tem nada a ver com isso, às vezes quem é a galera que vem de administração pode se sentir mais confortável, né, vir pra área de estratégia, mas pode ser que alguém que não é da área de administração e tem essa vontade, né? E o que você dá de dica aí? Deixa um recado ou uma frase inspiradora aí pra essa galera que tá nos ouvindo. Ótimo. Eu acho que primeiro a calma, respira, né? Assim, a gente sabe que é muita coisa, mas a gente não precisa fazer 50 em 5, sabe? O design tem ali mais do que 100 anos de história e de teoria, sabe? Se a gente for pegar ali o início da Bauhaus, a gente tem muito conteúdo sendo produzido. Eu não tenho a menor, assim, prepotência de achar que eu conheço tudo sobre a área de design, porque não conheço, até porque surgem coisas novas a cada minuto, né? Se até ontem eu conhecia, hoje eu já estou desatualizada. Então, eu sei que pode parecer muita coisa para quem está entrando e que isso pode causar, assim, né, uma aflição grande, mas foca em entender os princípios básicos, eu acredito muito nisso, assim. Entende os pilares do design, entende o modelo mental do design, essas bases de fundamento que elas são iguais, seja em quase qualquer aplicação, né, que vem ali trazer os seus complementos, mas seja um UX design, um design gráfico, um UX strategy, muitas das bases elas são parecidas. Então eu recomendo primeiro, né, olhar para as bases. Uma outra recomendação que eu tenho é tentar entender dessas várias especializações possíveis que se tem dentro do design, olhar para elas como uma oportunidade. Qual área delas você já tem previamente mais bagagem, né? Luan falou muito bem. Se você vem ali de uma área de administração, ou se você já tem um histórico empreendedor grande, já atua muito junto com startup, talvez você tenha uma facilidade de entrar na área de UX Strategy, porque ela tem mais próximo de você. Mas se você está vindo ali de uma área da antropologia, psicologia, ciências sociais, possivelmente você pode estar mais próximo de uma área de research, você tem um conhecimento mais profundo sobre pesquisas, né, e fazer pesquisas qualitativas e sociais que ajudam a entender as pessoas. Se você vem ali, você tem uma bagagem de escrita, de redação, você pode ter um conhecimento mais próximo ali de um UX-writing ou design content, né? Assim, content design, desculpa. Então, você pode se aproximar dessa área como uma área melhor de entrada. Eu acho que são oportunidades e também vocês estão chegando num mercado que tem, sim, muito conhecimento, mas tem também muita oportunidade. Tem oportunidade de aprender de maneira gratuita pra caramba. Tem esse podcast maravilhoso aqui, mas tem conteúdo também em outros podcasts. Tem o podcast das leis, tem conteúdo de comunidade do IXDA. Você procura no YouTube. Tem empresas também que, né, tem cursos muito reconhecidos. Por exemplo, né, uma delas que eu dou aula é a Gama, que dá curso para a área de quem está querendo entrar aí para Pro Designer. A gente tem outras empresas também que dão curso. Eu, inclusive, tenho um curso livre também que eu dou aula em outros lugares. Então, existem muitas oportunidades de aprender. Acho que o mais importante é não ficar
ansioso, não ter essa ansiedade de querer aprender tudo de uma vez, porque não dá para aprender tudo de uma vez, e também se conscientizar, né, não cair muito em algumas coisas que podem estar chegando para você, de que vai acontecer uma magia, né? Nossa, vou estudar, vou ler 3 textos do Medium a cada dia durante um mês e no fim disso eu vou ter um trabalho ganhando R$10.000. Não existe, gente. Magia não existe. Sim, é uma área que está muito aquecida, é uma área que tem muita vaga, é uma área que tem espaço para pessoas em migração, mas isso vai acontecer com um estudo, com esforço, com uma maturidade, com uma dedicação. Não tem passe de mágica também aqui na área de UX, não. Mas eu acredito muito que isso vai acontecer. Eu, por exemplo, tenho o privilégio de ter dado já mentoria para algumas pessoas que estavam em migração e de acompanhar essas pessoas tendo as suas primeiras oportunidades. Então, sim, é verdade, pessoas que não tinham nenhuma experiência prévia, né, na área de design digital especificamente, conseguem sim vagas. Eu vi acontecendo com inúmeras pessoas ao meu redor, mas a partir, né, de uma dedicação de estudo, seja ele com tutoria paga ou não, mas não só de estudo, quanto também da prática, de executar um pouco de projeto, de testar esse conhecimento, se aproximar da comunidade, né, de conhecer pessoas do mercado e de tentar muita vaga. Thaís, muito obrigado pelo papo, foi incrível, e eu gostaria de deixar agora o espaço aqui para você estar divulgando aí as suas redes sociais, divulgar aí mais sobre o que você falou do seu curso, para quem quiser fazer uma mentoria com você, onde te encontra, como que funciona, se você quiser deixar valores aqui ou não sei se você passa os valores assim, como que é, ou se é específico, né, ainda mais mentoria, depende muito da pessoa, né, às vezes um pacote mais específico, tempo mais para um, tempo menos para outro. Perfeito. Então, vamos lá. Eu faço muita coisa, mas eu vou falar de tudo. Primeiro, eu não vou poder deixar de mencionar a Gama, que é através dela que eu estou aqui nesse podcast conversando com o Luan. A Gama Academy, ela tem um curso bem completo de Pro Designer, e é nesse curso que eu dou mentoria para algumas pessoas, através do curso da Gama. Eu já dei por outros caminhos também, mas ele é o principal hoje, através dele que eu dou mentoria para as pessoas e dou aula de vídeos gravados sobre design de serviços dentro desse conteúdo. A Gama é uma jornada bem intensa ali de conhecimento, que pode ser muito bom para quem quer entrar no mercado. Eu também tenho um curso livre meu sobre a área de UX. A gente puxa um pouquinho mais esse pensamento mais estratégico. O curso chama Skill UX para além das telas. Ele é um curso assíncrono online. Eu vou mandar o link para o Luan, ele divulga para quem quiser. E é um curso bem legal que eu fiz junto com o Leonardo de Oliveira, onde a gente perpassa um pouco esses fundamentos e traz um olhar ali para a experiência do usuário, além dessa visão muito ligada com interface, né? A gente fala um pouquinho de prototipação, mas ela é uma visão um pouquinho mais estratégica de UX. Só isso tudo, além de algumas participações aí na comunidade. Maravilha. E quais são aí o seu perfil aí para quem quiser te adicionar no LinkedIn, Instagram? Como é que a pessoa pode te achar aí? Eu sou Thaís Falabella em quase todas as redes. Se quiserem me achar ali no LinkedIn, eu acabo divulgando bastante coisa no LinkedIn do que eu estou fazendo. Então, eu acho que eu estou com o meu nome completo, Thaís Falabella Ricaldoni, mas eu acho que só Thaís Falabella vocês me acham. No Instagram também, @Thaís Falabella. O meu Instagram é meio pessoal, meio profissional, mas se quiserem me seguir também, é aberto para quem quiser. Acho que o principal ponto de contato acaba sendo o LinkedIn. Eu respondo super rápido as mensagens, quando dá. Quando vem muita de uma vez, às vezes eu demoro, mas podem entrar em contato por lá, sim. Maravilha, valeu demais, Thaís, aí pelo papo. Quero agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aqui. E agora, o que você vai fazer? Você vai pegar esse link desse papo aqui e vai compartilhar com mais 2 amigos seus. E aí pensa o seguinte, que se todo mundo que ouvir compartilhar com mais 2 amigos, o tanto de pessoas que vão ouvir sobre o UX Strategy e fortalecer aqui o nosso podcast, é isso daí. E a gente também ainda tá com um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen. É só você clicar lá no link da nossa bio, deixar o seu e-mail e receber aí esse e-book para você melhorar aí os seus desenhos aí das interfaces que vocês fazem. Muito obrigado, valeu demais por acompanhar aqui o nosso Papo de UX. Valeu e até o próximo episódio.